Eu pensei que ia ser uma aula mais demorada, mas por uma questão aí de internet, tive que gravar uma segunda parte. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não. Acho que agora foi, né? Ou não? Agora sim. Sim. Bem, então, como eu estava falando para vocês, o efeito incretina, voltando para aquela minha explicação que foi cortada, eu estava falando para vocês que existe uma diferença na liberação de insulina de quando nós comemos um alimento ou quando nós injetamos, por exemplo, glucosa a nível da nossa corrente sanguínea. E isso se justifica, essa diferença na liberação de insulina se justifica por conta do efeito incretina, que são hormônios liberados, que se dá pela presença de hormônios liberados pelo nosso sistema digestivo. Gente, o nosso sistema digestivo libera enzimas, hormonas, perdão, que se chama GIP e GLP-1. Péptido inibidor gástrico ou péptido similglucagon. Essas hormonas, elas estimulam a liberação pancreática de insulina. Quando esse alimento chega, ou essa glucosa chega a nível do trato digestivo. Isso vai acontecer quando eu colocar o fármaco a nível, a glucosa a nível endovenosa? Não, porque esse efeito incretina, ele é justificado por essas hormonas, as hormonas que foram liberadas pelo trato digestivo, ok? Então, o que esse gráfico aqui, por exemplo, mostra para vocês é a diferença na liberação de insulina quando um alimento é ingerido por via oral e quando ele é ingerido por via endovenosa. Olha a diferença disso, gente. Quando eu tenho um alimento que chega por via oral, olha o que o efeito incretina ele faz. Olha o que o GIP e o GLP-1 faz. Estimula a produção de insulina. O que, quando eu uso essa glucosa por via endovenosa, essa liberação é muito inferior. Ela é bem menor. E isso se dá graças à liberação dessas hormonas, o GIP e o GLP-1, que na prova pode aparecer para vocês como sendo péptido inibidor gástrico ou péptido similglucagon. Então, olha só, vocês conseguem entender agora que se eu usar um fármaco que atue sobre esse efeito, sobre essas hormonas, ou que seja análogo a essas hormonas, eu, como final, vou estimular a liberação de insulina? Eu vou fazer o mesmo. Eu estou entregando essas hormonas de forma exógena para que eles possam ter um efeito a nível pancreático. E o que eu quero que vocês já saiam daqui sabendo, dessa diapo sabendo? Essas hormonas, elas são inibidas por um cara chamado dipeptidilpeptidasa 4, ou também chamado de DPP4. Esse DPP4, ele inibe essas hormonas. Então, uma forma de que eu possa estimular a permanência dessas hormonas é inibindo o inibidor. Eu posso inibir esse DPP4 para que eu possa ter maior disponibilidade dessas hormonas que estimulam o efeito incretina. Fica claro para vocês essa ideia geral desse efeito incretina e dos fármacos que a gente pode utilizar? Oi, então aí? Sim. Perfeito. Então, agora, nós vamos conhecer esses fármacos. Primeiro, vamos falar sobre o agonista do GLP-1, que, como o próprio nome já diz,
ele é um fármaco que tem a mesma atividade da hormona GLP-1 que eu nombrei anteriormente. Então, quais são os exemplos? A liraglutida e a hexenatida. Esses dois fármacos que vocês vão escutar muito falando sobre a lira, que é a liraglutida, ela é um análogo de GLP-1. Portanto, ele estimula a liberação de insulina e inibe a liberação de glucagon a nível pancreático. Ele estimula o centro, né, o sistema nervoso simpático, aumentando a saciedade. Então, esse paciente vai ingerir menos hidratos de carbono. E ele, a nível digestivo, ele vai enletecer o vaciado gástrico, fazendo tudo que o GLP-1 faria naturalmente. Gente, esses três processos, quando eles são estimulados, eles promovem como resultado final uma diminuição da glicemia. E esses processos que vocês viram, principalmente esse a nível pancreático, ele é dependente de glucosa. Lembrem-se, de novo, ele é dependente de glucosa. Eu preciso ter a glucosa para que esse processo de estimulação de insulina aconteça por parte do GLP-1. Fica claro para vocês? Com esse desenho aqui, tudo que eu estou fazendo, eu estou estimulando insulina, inibindo o glucagon a nível pancreático, aumentando saciedade para que esse paciente tenha uma menor ingesta de hidratos de carbono e enletecendo o vaciado gástrico para que a saciedade ela também possa estar aumentada. Tá bom? Bem. Ô, Paula, só uma Oi. dúvida. Essa questão de ser glucosa dependente influencia no horário de toma dessa medicação? Tipo, por exemplo, Influencia super. eu preciso ter glucose, então, tipo, eu tenho que tomar perto das refeições. Genial. Genial, Bárbara. Exatamente isso. Eu tenho que tomar perto das refeições para que eu tenha uma carga de glucosa e essa carga de glucosa me permita com que esse processo, esse mecanismo de ação possa acontecer. Tá? Genial isso. Então, olha só. A liraglutida, que eu vou dizer só ela para que a gente possa marcar bem o mais importante. Ela é um análogo de GLP-1, cumprindo com as ações dessa própria hormona a nível do sistema nervoso central, pâncreas, sistema digestivo. A liraglutida, a administração dela é subcutânea, com a administração diária, e a hexanatida é subcutânea pré-prandial. E aqui era onde eu queria chegar para confirmar o que eu disse para a Bárbara. Bárbara, essas tomas aqui, elas são justificadas pelo que você falou e pela vida média. Por quê? A liraglutida, ela tem uma vida média de 12 a 14 horas. Então, tudo bem eu tomar uma vez ao dia. Agora, a hexanatida, ela tem uma vida média de 2 a 3 horas. Então, realmente, eu preciso usar e comer. Usar e comer. Porque a vida média dela é realmente mais rápida. Certo? Então, perceba, isso daqui, a vida média, junto com o fato de que ela é glucosa dependente, faz com que eu sim tenha que tomar sempre, renovar essas tomas, porque eu preciso de carga de glucosa. Eu preciso de um fígado, de um pâncreas, perdão, recebendo glucosa a nível das células. Tá bom? Ficou claro o que eu disse? Sim. Então, vamos para o metabolismo. Os análogos de GLP-1 não se metabolizam. Não se metabolizam. Eles são hormonas que não precisam da sua metabolização para que sejam excretados a nível renal. Agora, sabe qual é o grande benefício dos análogos de GLP-1? Não provocam hipoglicemia. São fármacos que
no quesito efeito adverso, me dá mais segurança com respeito a isso. Porque, diferente dos outros, ele não vai me provocar uma hipoglucemia, um estado de hipoglucemia. Sim, pode ter efeitos gastrointestinais, sim, pode gerar um processo infeccioso a nível do pâncreas, então pode gerar uma pancreatite, mas a hipoglucemia, ela não vai gerar. Quando que eu contraindico os análogos de GLP-1? Pode ser uma questão de prova. Só vocês pensarem comigo. Embaraço e lactância se contraindica. Uma das explicações para isso é que diminui a saciedade, aumenta a saciedade. Então, essa mulher pode ter diminuição da ingesta de calorias necessárias para o embaraço. Enfermidades pancreáticas, porque ela pode gerar pancreatite. Então, pode gerar infecção a nível do pâncreas. E insuficiência renal, porque a eliminação desse fármaco é uma eliminação que se dá sem metabolização. Então, realmente, essas são as contraindicações. Tudo bem? Fica claro para vocês essas contraindicações dos análogos de GLP-1? Tudo bem. Agora, peguemos aquela nossa imagenzinha e vamos, então, inibir o inibidor. Se eu quero aumentar a disponibilidade dessas hormonas que permitem essa excreção insulínica a nível pancreático, então uma boa alternativa é inibir ao inibidor dessas hormonas. Então, eu posso inibir ao DPP4, a dilpeptilpeptidasa 4. E quais são esses fármacos? Nós temos as gliptinas, cita, lina e saxa. Nós temos que lembrar, para um dado choice, que a cita e a lina, elas são reversíveis e a saxa, elas são irreversíveis. Então, se numa questão diz sitagliptina e linagliptina são inibidores de DPP4 de forma reversível, a resposta é verdadeira, porque ela bloqueia essas enzimas de forma reversível. Tá bom? Então, olha lá, o mecanismo de ação é como o DPP4 é uma enzima que metaboliza, que inibe as incretinas endógenas, com esses fármacos eu estou inibindo a esse inibidor. E a vantagem desse fármaco desses fármacos, é que o que eu vou promover? Eu vou promover apenas a liberação pancreática. Eu não vou mexer nem no controle da ingesta e nem no controle digestivo. A minha atuação com a cita, a saxa e a lina é apenas a nível pancreático. Então, por isso que eu coloquei bem claro para vocês. Só tem efeito de ação das incretinas a nível pancreático, tá bom? As outros níveis, nós vamos continuar tendo a ação normal, sem nenhum aumento, nenhuma potencialização no efeito, tá bom? Diferente dos primeiros que nós vimos. Bem, então, o mecanismo de ação vocês já sabem, a absorção, ela se dá por via oral, uma toma diária, como a Bárbara mesmo tinha comentado, eu preciso dessa carga de glucosa aqui também, porque ela é glucosa dependente, tá? Preciso. Ela não se metaboliza e a excreção se dá por via renal. O bom dele é que ele não provoca hipoglucemia e ele não provoca muitos efeitos gastrointestinais. Ele a nível gastrointestinal, ele também é bem seguro. Claro, ele não tem efeito sobre o sistema digestivo e nem do sistema nervoso central. Ele vai ter um efeito apenas a nível pancreático. É uma droga mais segura. Tá bom? E aí, quase acabando, vamos para a estrela da aula de hoje. Primeira linha no tratamento para diabetes de tipo 2. Paciente chega
com obesidade, ou uma mulher que chega com hiperandrosteronismo, já desenvolvido um quadro de diabetes tipo 2, o que tem que alarmar na minha cabeça? Metformina. A metformina é uma biguanida, certo? E o que ela vai fazer? As biguanidas, elas vão entrar e vão inibir a cadeia de transporte de elétrons. Inibir a cadeia de transporte de elétrons. Com isso, eu vou diminuir a síntese de ATP e a diminuição da síntese de ATP vai promover lá no fígado uma via de AMP cíclico. Eu quero que vocês entendam que quando eu estimulo uma via de AMP cíclico, eu vou aumentar a captação tissular de glucosa. Eu vou diminuir a produção de glucosa de novo, ou seja, de gluconeogênesis. Eu vou aumentar a glucólise anaeróbia. Eu vou aumentar a absorção intestinal de glucosa e eu vou diminuir a secreção de insulina. Aí é que eu respondo a pergunta da Arieta. Aqui nós não estamos fazendo com que haja uma potencialização no efeito da liberação de insulina. Não. Aqui eu estou mexendo no metabolismo, na enfermidade metabólica desse cara, que geralmente é obeso, ou dessa mulher que tem hiperandrosteronismo, por exemplo. Certo? Gente, olha o tanto de efeito que eu tenho. Eu tenho como resultado disso tudo hepatoproteção, melhoria da insulinoresistência, favorecer o índice lipídico negativo, efeito anorexígeno, ou seja, essa pessoa vai diminuir a ingesta de glucosa e cardioprotetor. Por isso que ela é a estrelinha da aula de hoje. Eu preciso que vocês saibam muito bem sobre a metformina. Então, eu volto a repetir. Eu tenho aqui ação, requerimento pancreático? Eu estou requerindo do pâncreas aqui? Não. Eu não estou requerindo do pâncreas. Eu estou usando outra via, uma via hepática, para aumentar o metabolismo dos lípidos e metabolismo das glucosas. Consequentemente, diminuindo a resistência insulínica que esse indivíduo tem. Tá bom? E por que via ele faz isso? Aumentando a cascata intracelular por via do AMP cíclico. Tá bom? Bem, quero que fique bem claro isso para vocês. Tem alguma dúvida de metformina? Bem, a administração se dá por via oral, se une à proteína, uma vida média de 4 a 5 horas, não se metaboliza e a excreção também é renal. Galera, ele não provoca hipoglucemia. E ao contrário do que as outras fazem, esse diminui o peso. Diminui o peso, porque o que ele está fazendo? Ele está fazendo um balanço hepático e não pancreático. Ele está fazendo com que esse fígado comece a ter um metabolismo mais ativo, um metabolismo mais potente. Diminui a formação de glucosa nova no meu organismo. Diminui a absorção intestinal de glucosa. Isso tudo faz com que o indivíduo perca o grande principal fator de risco, que é o peso, que é a obesidade, por exemplo. Agora, ele pode provocar mala absorção de vitamina B12, isso pode, ao diminuir a absorção intestinal, ele pode gerar a cefaleia, e o que eles podem tomar de vocês é essa segunda partezinha. Ele pode provocar sabor metálico e efeitos gastrointestinais, que seria o síndrome de mal absorção, tá? Ao ter essa ação a nível hepático, ele promove realmente tanto o sabor metálico quanto esses efeitos gastrointestinais por diminuição da absorção de alguns nutrientes, tá? Qual é o efeito grave da metformina? Acidose metabólica.
eu tenho tanto metabolização, eu vou requerir tanto de uma metabolização mitocondrial que eu posso começar a acumular lactato. Acumulei lactato, acidose metabólica. Fica claro isso para vocês? Esse acúmulo de lactato? Isso é questão de prova, tá? Consequência grave e mortal de metformina, acidose metabólica. Tá bom? Então, quando é que eu vou contraindicar? Todas as vezes que eu estiver potencializando uma possível acidose metabólica. Todas. EPOC, insuficiência hepática, alcoolismo, uso de outras drogas. Tudo que eu estiver aumentando a presença de ácidos ou diminuindo a liberação desses ácidos, eu contraindico esse fármaco. Tá bom? Bem, prometo que está quase acabando. Vamos ver quantos que faltam. Faltam a tiazo e os inibidores de canal de SGLT2, que vocês já conhecem, tá bom? Só mais 2 grupinhos e a gente termina. Vamos para a pioglitazona e a rosiglitazona. Esses fármacos, que são do grupo da tiazolidinedionas, eles têm uma função que é justamente... Peraí. Ui. Ué, vocês estão vendo minha tela? Sim. Só tô vendo vocês. Ué. Peraí. Ué, gente. O que tá acontecendo na tela? Vocês conseguem ver o quê? Você está trocando de página. Ah, fica preto. Tá. Então, o que que ele vai fazer, galera? A pioglitazona e a rosiglitazona, se vocês quiserem, eu acho que dá pra gente deixar esse fármaco ali como um dos menos importantes. Ela vai se unir ao receptor, que é o receptor ativador de proliferação de peroxissoma gama, ou também chamado de PPAR. O PPAR, nós já tínhamos visto lá na aula de hipolipidemiantes, que eram os fibratos. Eles também têm essa ação de se unir a esses receptores, tá? Tem a mesma ação. Agora, quando eu faço essa união, eu promovo essa união, eu acabo aumentando a transcrição de genes insulino-dependentes. E o que isso vai fornecer? Isso vai fornecer com que eu possa aumentar a recepção de insulina a nível dos órgãos periféricos. Então, eu melhoro a insulino-resistência, eu diminuo a produção hepática de glucosa, eu promovo, outra vez, igual aquele outro grupo anterior que nós vimos, o balanço lipídico negativo. Eu posso, inclusive, normalizar a TA, porque ao se unir ao PPAR, eu tenho esse benefício, melhorar o perfil anterogênico e reduzir a microalbuminúria. São efeitos que a pioglitazona e a rosiglitazona podem gerar em um paciente com diabetes, tá? Bem, o que eu quero que vocês levem disso aqui? Eu quero que vocês entendam que a via é oral, a vida média também, uma vida média relativamente curta, o metabolismo é hepático e a excreção, ela é renal para a rose e biliar para a pio. E o que ela vai gerar?
ela vai gerar aumento de peso, não vai dar hipoglucemia e vai gerar uma retenção hídrica. Gente, contraindicadíssimo em pacientes cardiópatas, em pacientes insuficientes hepáticas por conta da excreção, embaraçados e lactantes também não se recomenda, e em pacientes que têm um quadro de diminuição da densidade óssea, por exemplo, pós-menopáusica. Então, isso aqui realmente é mais de memória, mas lembrar que ele sim gera uma certa cardioproteção com respeito a esse receptor que ele vai se unir, tá bom? Que é o PPAR. Bem, vamos para o último, que é o inibidor de canal de SGLT2. Dapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina. Onde que a gente via esses inibidores de canal? Quem se lembra? Quem consegue se lembrar? Na insuficiência cardíaca? Genial, genial. O que que ele faz? Ele vai inibir esse canal, o próprio canal que leva o nome, o SGLT2. Por isso que eles são inibidores do SGLT2. Então, inibe a reabsorção de glucose a nível renal e promove a cardioproteção. Porque se eu diminuo a reabsorção de glucose e a reabsorção de sódio, que justamente seria o papel desse canal, eu estou promovendo a diminuição da reabsorção de glucose. Ótimo! Um paciente que antes estava com uma carga de glucemia muito elevada, agora eu não vou permitir mais que a nível renal ele tenha essa reabsorção de glucose, tá? Então, como conclusão, nós temos que o uso dele é diário, a vida média é de 12 horas, o metabolismo é hepático, a excreção é renal. Tá vendo que essa parte de metabolismo e excreção dos remédios, dos fármacos de diabetes são bem mais tranquilos de saber. Agora, os efeitos adversos, eu quero que vocês tenham em consideração. Gente, inibidor de canal de SGLT2 atua sobre o rim. Então, o que eu preciso que esse paciente tenha cuidado? Eu preciso que ele tenha o processo de hidratação associado ao uso dessa terapêutica. Certo? Por quê? Porque como eu não estou reabsorvendo o conteúdo sódico e glucosa, eu acabo liberando muito líquido por arrastre. Muito líquido. O sódio arrasta água, a glucosa arrasta água. E esse paciente pode cursar com desidratação e hipotensão ortostática. Então, o que eu posso aconselhar para o meu paciente? Tome água. Tome água. E ele também, esse fármaco, pode dar como consequências infecção micótica e infecções urinárias à repetição. E o mais grave de tudo é a gangrena de Fournier. Eu até coloquei para vocês, porque se aparecer numa prova choice, vocês já sabem identificar de onde que veio. A gangrena de Fournier. Conseguem ver aqui essa parte genitária? Essa região inguinal? Olha isso aqui, gente, o que está acontecendo. Uma fascites necrosante a nível dos músculos do perineu. Certo? Isso aqui se dá por aumento de glucosa na região genital. Como eu estou tendo muita absorção, certo? Muita passagem de glucose, inibição da liberação de glucose, da reabsorção de glucosa, eu posso gerar a consequência desse quadro clínico, tá? Como uma afetação mais grave por esses inibidores de canal de SGLT2. E assim a gente conclui, né? Nós falamos, então, de todos os fármacos que estavam nesse nosso panorama geral, aqueles que são secretagogos, estimulam a liberação de insulina, e aqueles que são anti-hiperglicemiantes, ou seja, ou estimula a liberação da glicemia
ou estimula, da glucosa, perdão, ou estimulam também a metabolização dessa glucosa a nível hepático, tá bom? Então, ficou alguma dúvida desses temas? Eu sei que é muito, que é bastante, que precisa de uma leitura, mas eu queria que vocês fixassem pelo menos com os principais. Sejam bem pontuais para estudar para essa prova. Por favor, efeito adverso, mecanismo de ação, uso, tá? Não esqueçam dos usos. Eu acho que assim dá para chegar, com certeza, com essas informações mais pontuais, mais específicas. Tá. Podem fazer comigo rapidinho só essa questão aqui, bem rápido? Para a gente poder finalizar a nossa gravação? O que vocês acham? Qual alternativa vocês acham que corresponde às metforminas? Essa daí tem só duas informações assim que eu acho que a gente tem que fixar mesmo dessa pergunta. Essa é uma pergunta de prova da UBA, tá? Pensem comigo. A metformina, qual era um efeito adverso grave dela? Era acidose metabólicas. É comum esse efeito? É comum? Ou é... Ele Não. pode ser... Não é comum, tá? Ele não pode ser chamado de frequente, ok? Frequente, ele não é. Agora vamos para a letra B. Diz, se metaboliza no fígado, pelo qual se deve ter precaução ao indicárselo a pacientes com patologias hepáticas. O que vocês acham? Ele se metaboliza a nível hepático? Ô, Stephanie, perdão. Não. Ela não se metaboliza. Genial. Vamos para a próxima. Então, essa é a justificativa. Não se metaboliza, apesar de que a ação, sim, é a nível hepático. Bom? Próximo. Não se recomenda administrar junto às sulfonilureias, já que podem competir por sua união a proteínas. As sulfonilureias unem ao mesmo receptor que elas? Tem o mesmo mecanismo de ação? Não. O açufo, que era o primeiro lá que nós vimos, se unia com quem? Com complexo, não era? Surum. Sur? Com o complexo, com Ela o unia ao canal de Exatamente. Então, formando esse complexo, não era? Então, realmente, não tem não justifica eu dizer que compete pela união a proteínas, ok? Tampouco há receptores. E, por último, atua a nível extrapancreático, ativando indiretamente a enzima AMPK e aumentando a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina? O que vocês acham? Sim, ele não é aquela via MP cíclico dependente? Exatamente. O que ele faz é uma ação extrapancreática. É esse dado que eu quero que vocês levem da aula de hoje. Metformina atua de forma
extrapancreática. Ela vai estimular o metabolismo de glucosa. Ela vai inibir a absorção de glucosa. Portanto, ela é cardioprotetora, ela é hepatoprotetora, ela provoca proteção pancreática por não aumentar o requerimento desse pâncreas, ok? Então, a via de atuação dela é extrapancreática, tá bom? Então, é isso que eu queria que vocês levassem dessa questão, tá? Essa era uma questão de prova da UBA, de Farmacologia 2, na cátedra 3, e aí eu quis trazer para vocês terem uma ideia, tá?